Senhor. Mais uma vez eu estou aqui e venho compartilhar com você uma pequena mensagem da parte de Deus. Ela se encontra em Mateus capítulo 6. Os versículos são o 25, o 30 e o 33. Eles falam assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esses versículos estão falando sobre a ansiedade. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações acerca da nossa vida que nos causa ansiedade. Às vezes nos preocupamos sobre o que iremos comer, sobre o que iremos vestir, sobre o que comprarmos, seja em várias situações de nossa vida. Por exemplo, às vezes as contas chegam e nós temos que pagar, às vezes é o colégio dos filhos, às vezes é uma enfermidade que nos pega de surpresa, às vezes é um desemprego. E muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nos requer um valor financeiro e nem sempre dispomos desse valor. Às vezes nos preocupamos com coisas materiais que necessitamos no nosso dia a dia. É o alimento, é o vestimento, é a casa, é os filhos, é o trabalho. E tudo isso às vezes nos causa uma certa preocupação, uma certa ansiedade. E Jesus, ele fala exatamente sobre não termos ansiedade, em não nos preocuparmos. No versículo 25, Jesus nos faz uma pergunta. Ele fala: não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes? Ou seja, ele está nos perguntando qual é a nossa prioridade. O que nos é importante? Porque muitas das vezes nós demos importância às coisas que nem sempre são essenciais para nossas vidas. Um exemplo, às vezes nós nos esforçamos para ter algo simplesmente porque é de marca. E uma coisa que não tem marca não tem tanto valor para nós. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que nosso foco não pode estar nisso. Que a nossa prioridade não deve ser esta. E aqui no versículo 30, Jesus nos diz: ora, você não é mais importante do que os lírios? Que se o Senhor, conforme fala a sua palavra, se você ler o texto todo, você terá a oportunidade, fala que o Senhor sustenta as aves do céu e a erva do campo. O que mais o Senhor não fará por você, que é mais importante para Ele? Então você deve estar se perguntando: se eu sou mais importante para Deus, como você está me dizendo, então por que Deus permite essa situação na minha vida? E a resposta para esta pergunta está no versículo 33, que fala: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque nós, muitas das vezes, buscamos em primeiro lugar as coisas materiais que necessitamos.
mas esquecemos das coisas espirituais. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou seja, não é alguma coisa não, é nada. E aqui no capítulo Mateus 7, no versículo 11 diz: ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas ao que lhe pedirem? Então, o segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, Deus vai lhe dar. Deus vai te dar. Então não deixa que a ansiedade, a tribulação, a tristeza venha tirar de ti o foco, que é o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele continue falando abundantemente no seu coração e fica na paz do Senhor.